Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Bom dia, um excelente domingo para você. Estamos na nossa quinta lição com o título Zorobabel recomeça a construção do templo. O nosso textuário diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18. A verdade prática da nossa lição, ela diz que sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu 1 e 12 e Zacarias 4, do 6 ao 10. Você pode estar lendo aí na tua casa, amém? O objetivo geral da nossa lição é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Temos três tópicos na nossa lição específica aqui. O primeiro é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. O objetivo do tópico 2, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus e explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Na lição passada, nós vimos que o povo de Deus havia dado início à obra de reconstrução do templo. Eles fizeram um culto de adoração ao Senhor quando as últimas pedras do alicerce lhe foram edificadas. Mas os samaritanos e outros povos se levantaram para impedi-los de reconstruírem o templo e estabelecerem Jerusalém. Eles se sentiram ameaçados, por isso armaram traiçoeiramente emboscadas contra o povo de Deus, atrapalhando assim a obra. Parecia que o templo jamais iria ser reconstruído novamente. O povo estava sem fé, sem coragem e sem esperança. Só Deus poderia ajudá-los. Então o Senhor usou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar e exortar o povo a concluírem a casa e depois de 18 anos ali que o templo foi reconstruído. Nós estamos estudando uma passagem bíblica muito rica do Antigo Testamento, que se encontra nos livros de Esdras, Ageu e também no livro de Zacarias. Analisando esses textos, compreenderemos como se deu essa reconstrução do templo sob a liderança ali de Zorobabel. Zorobabel inicia a reconstrução quando eles retornam de Jerusalém, mas essa construção ela fica parada por aproximadamente 15 ou 16 anos. Mas agora Deus levanta dois profetas, primeiro Ageu e depois levanta o profeta Zacarias. Por causa desse período em que a construção ficou parada, o povo se afastou das coisas de Deus, colocaram seus corações somente em seus próprios planos, sonhos e objetivos. Isso tudo acima dos planos e projetos de Deus. O povo se esfriou e passou a investir em seus recursos em suas próprias casas. Tiraram o foco de Deus, colocaram o foco nas coisas desse mundo. E como consequência enfrentaram ali uma grande crise, tiveram prejuízos materiais. A gente vê lá em Hebreus 1:4. A gente chama a atenção do povo sobre o prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Eu te pergunto, será que isso também não está acontecendo hoje em nossos dias? Será que isso está sendo repetido pela nossa geração? Deus chama a atenção do povo usando os profetas Ageu. Fala: povo de Deus, vamos voltar os nossos olhos para as coisas de Deus, para a construção do templo, da casa do Senhor, porque a glória dessa casa ela será maior do que a da primeira. Zacarias vem dizendo: esse templo será palco onde o Messias irá pisar. E é por isso que a glória dessa segunda casa ela será maior do que a da primeira. Deus já estava preparando tudo, pavimentando tudo para Cristo aparecer. E Deus levanta esses dois profetas para trazer o povo de volta. Zacarias no capítulo 4, versículo 1 ao 4 e versículo 13, a Bíblia diz que Deus levanta Zacarias para ir a Zorobabel. Zorobabel era o governador naquele período ali na Judéia, quando o rei Ciro reinava. Zacarias é levantado por Deus para ir a Zorobabel para trazer uma mensagem da parte de Deus, para despertar o coração de Zorobabel. Deus continua levantando os seus servos para levar a mensagem aos nossos pastores, aos nossos líderes, para despertarem o povo a voltar à presença de Deus. Zacarias tem uma visão e entrega a mensagem a Zorobabel, dizendo que todas as dificuldades que pareciam grandes
grandes montes ali, grandes montanhas. Deus diz a Zacarias que a transformaria em planícies para que realizasse a obra de Deus. Deus usou a boca de Zacarias para dizer a Zorobabel que ele concluiria a construção do templo do Senhor. O profeta Ageu deu uma ordem ao povo a respeito da casa do Senhor. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Referência a Ageu 1:8. E o resultado foi tremendo. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Os líderes criaram coragem, o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. E o resultado das mensagens dos profetas está em Esdras 5:2. E começaram a edificar a casa. Deus usa a boca de Ageu, usa a boca de Zacarias. Deus quer usar a tua boca, meu irmão. Deus quer usar a tua boca, minha irmã. O Deus que nós servimos fala por meio da sua palavra, fala por meio das escrituras. E essa escritura sendo exposta, ela vem de Deus, ela é de Deus. Deus não tem compromisso com as suas palavras, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. E qual é o resultado de você deixar Deus usar a tua boca? É o impacto no coração dos que te ouvem. É arrependimento, é fé, é conversão, é salvação de almas. Precisamos de um reavivamento urgente em nossos dias. Um reavivamento que traga de volta o povo à presença de Deus. No primeiro templo construído por Salomão, Deus diz a ele que não existiria templo feito por mãos humanas que comportaria sua presença, que a sua glória é maior. E agora vemos Deus agindo, trabalhando para que recomeçasse a construção desse templo, para que houvesse um reavivamento na vida e no coração do povo hebreu. No tópico 2 da nossa lição, fala a respeito do ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Nós entendemos que a manifestação profética ela é real. Existe o dom de profecia, mas não vamos confundir apenas com o dom de profecia. Mas estamos falando aqui do ministério profético. Quando nós analisamos os profetas do Antigo Testamento, eles exerceram um ministério profundo à luz das Escrituras. Foram homens que foram usados por Deus. Mulheres também, Débora, a Bíblia fala que ela era juíza, mas também era profetisa. No Novo Testamento encontramos mulheres que profetizavam. Os profetas eram usados por Deus em visões, em revelações, eram homens de Deus que entendiam a mensagem. Existiram os profetas literários que receberam a palavra da parte de Deus e eles escreveram a Bíblia, por exemplo. Tem Jeremias, Isaías, Daniel, profetas menores. E existem os profetas que não são literários, são profetas orais. Por exemplo, Elias, Eliseu, João Batista. Nós vemos que nem todos os profetas realizaram milagres. Uns realizaram milagres e outros realizaram profecias, ensinaram a palavra, falaram da palavra, levaram a mensagem de conserto e de renovo de Deus. Na nossa visão pentecostal, nós entendemos que Deus também levanta pessoas nesse ministério profético para entregarem a mensagem para alguém. A pessoa é levantada por Deus no dom de profecia ou no ministério profético. A pessoa pode entregar uma profecia vindo da parte de Deus para a sua vida. A pessoa pode receber uma visão de Deus e te entregar essa mensagem. Isso é real, isso acontece. Existem homens e mulheres de Deus que são verdadeiros profetas. Mas, infelizmente, também no meio pentecostal existem pessoas que levam o ministério profético de forma leviana. Não são profetas e exercem esse papel. Querem exercer esse papel de profeta sem ter essa chamada. Sobre as manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento, existem muitos exemplos, né? A nossa lição cita apenas 2, Moisés e Elias. Nas manifestações sobrenaturais no Novo Testamento, nós vemos João Batista, nós encontramos o profeta Ágapo. A partir do derramamento no Pentecoste acontece algo sobrenatural que nós entendemos no pentecostalismo como um dom de profecia que é dado à igreja para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 6, vemos que o próprio Paulo ali, né, traz esse ministério demonstrando que esse dom de profecia era algo visível para a igreja, para a edificação dela. Também era visível por meio da doutrinação dos irmãos. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo fala a segunda geração daquela nova geração, né, que ia surgir
né, ele alertando ali Timóteo para não desprezar o dom que havia nele, o dom da exposição das Escrituras para a edificação dos santos. A igreja tanto era edificada pelo ensino quanto pela voz profética. Através dos homens de Deus, Paulo recomenda aos irmãos a buscarem com zelo os melhores dons e principalmente o de profetizar, referência a 1 Coríntios 14:1. Existem movimentos que são cessacionistas, eles dizem que os dons cessaram no Novo Testamento, pararam por lá, foram reais naquele período, mas pararam. E a igreja não pode mais experimentar essa graça. Nós que somos pentecostais, dizemos o seguinte, que esses dons são para hoje, e esses dons trazem edificação para a igreja nos nossos dias. Paulo exorta Timóteo, não despreze o dom que há em ti, ou seja, busca, meu filho, continue buscando, e eu digo a você que está me assistindo, busque, meu irmão, busque, minha irmã. Cristo tem bênçãos espirituais para a sua vida. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Essa foi a nossa quinta lição. Que Deus o abençoe e fique na paz.